Número 6. Cite características atuais da trágica situação espiritual do mundo e do Brasil. Então, dentre estas, as verdadeiras aí, nós vamos citar só as verdadeiras. Dentre essa situação, está aí a sociedade descrente está perdida. No que diz respeito à saúde e à valorização da vida humana, por exemplo, a situação é caótica. Mais de 40 milhões de abortos são realizados por ano em todo o mundo. No Brasil, morre todos os anos mais gente vítima de acidente de trânsito, cerca de 40 mil pessoas, e de homicídio, 50 mil pessoas, do que nas mais sangrentas guerras do planeta. Os acidentes rodoviários quase sempre são causados por motoristas embriagados. As vítimas dos homicídios geralmente são jovens entre 15 e 24 anos. As drogas, infelizmente, têm dominado muitas escolas, faculdades e praças públicas. O sexo livre entre adolescentes e jovens, motivado pela mídia e por uma educação perniciosa, é outro grande problema que enfrentamos nessa sociedade pós-moderna. Na pergunta número 7, indique algumas falhas da sociedade em educar os cidadãos. Então, algumas delas aí, onde está colocado o verdadeiro, diz: as instituições públicas e privadas, bem como as famílias, têm falhado na educação de nossas crianças, adolescentes e jovens. A sociedade hoje vem desprezando sistematicamente os princípios morais, éticos e espirituais ensinados pela Palavra de Deus. Muitos adolescentes são induzidos ao falso sexo seguro por determinadas associações tidas como educacionais. Nossos jovens recebem pouca ou nenhuma informação acerca do perigo das drogas e, apesar disso, nada é feito para combatê-lo efetivamente. Sob o argumento de que as instituições devem ser amorais, a própria sociedade contribui para a falta de moral e ética no mundo. A própria sociedade é que apoia, é que ajuda, que incentiva essas tremendas coisas que têm acontecido. Quem compra a mini saia para a filha é a mãe. Quem dá o primeiro golinho de cerveja para o filho é o pai. Quem fornece geralmente a primeira droga é um parente, um amigo. Os pais que deveriam dar exemplo são aqueles que dão os piores exemplos. São os que mandam os filhos fazer uma coisa e fazem outra. Nós estamos aí vivendo na época da mentira agora. Esse mês, por exemplo, os pais vão mentir, vão tentar enganar seus filhos com negócio de Papai Noel, de Natal, sendo que a Bíblia não apoia nada disso. Sendo que isso vai ao contrário do que a Palavra de Deus ensina. Pessoas vão se endividar porque tem que comprar um presente, porque tem que seguir o curso do mundo. Pessoas vão fazer ceias aí à meia-noite. Pessoas vão morrer por causa disso, não são acostumadas a comer essa hora. E ainda vão se empanturrar de comida, de bebida. Os finais de ano morrem milhões e milhões de pessoas devido a umas festas contrárias totalmente à Palavra de Deus. Festas que estimulam a bebedice, a prostituição, os adultérios. Nada disso condiz com a Palavra de Deus. Parte número 2, princípios éticos da Bíblia. Número 8, cite pelo menos 6 princípios éticos da Bíblia. Então, o princípio da fé, o princípio da licitude e da conveniência, o princípio da licitude e da edificação, o princípio da glorificação a Deus, o princípio da ação em nome de Jesus, o princípio do respeito ao irmão mais fraco. Então, olha só, esses princípios bíblicos levam a pessoa a viver de maneira correta, tanto na parte social, como na parte moral, como na parte espiritual. Então, primeiro vem a fé em Deus, é o temor a Deus, é viver agradando a Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Depois vem aí a conveniência. Tem coisas que nós podemos fazer, mas não é conveniente fazer. Nós podemos participar das festas, podemos andar por toda parte, podemos, mas não convém. Depois vem o princípio aí da edificação. O que é isso? Nós fazemos tudo para a nossa edificação e edificação daqueles que nos veem, que convivem conosco. Então nós podemos fazer uma coisa, não, eu vou deixar de fazer, porque aquela pessoa ainda é fraca na fé, se ele vê eu fazendo, ele vai se desviar da fé.
isso aqui que eu estou fazendo me dá prazer, alegria, mas não me edifica em nada, não melhora nada a minha vida espiritual, moral e social. Então eu vou deixar de fazer. O princípio da glorificação a Deus. O que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Está exaltando a Deus? Está melhorando minha comunhão com Deus? A comunhão das pessoas com Deus? Deus está sendo exaltado e glorificado através dos meus atos, da minha vida? Depois vem o princípio da ação em nome de Jesus. A Bíblia diz: tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Será que eu estou agindo assim? Eu estou fazendo as coisas em nome de Jesus? Ou é em meu nome, para o meu próprio proveito? E depois vem o princípio não do respeito ao irmão mais fraco, que nós já citamos uma parte, mas viver de maneira que possamos ajudar aquele que é mais fraco na fé, aquele que está precisando de ajuda, que é o recém-nascido na fé, daquele que já tem muito tempo, mas tropeça sempre. Devemos fazer tudo para que ele se mantenha firme, ajudando. Depois na pergunta 9, aí, que é para ligar a primeira coluna de acordo com a segunda, de acordo com isso que nós já falamos, que você veja aí como ligar essa figura aí. Depois na parte 3, a ética cristã é para todas as famílias. Pergunta 10, o que ocorre com as leis de muitos países com relação à ética cristã para as famílias? Então, as respostas verdadeiras: as leis de muitos países favorecem a imoralidade e a falta de ética na sociedade. Muitas leis são estabelecidas sob a égide das filosofias materialistas, relativistas e pluralistas. O resultado de leis antibíblicas é a tragédia moral que vem se abatendo especialmente sobre a família e a sociedade como um todo. Dentro desse assunto, até tem países aí que fizeram leis aí apoiando que as pessoas poderiam, por exemplo, se drogarem, que a maconha está liberada, cocaína liberada. E hoje, como estão? Será que eles estão satisfeitos com o que eles fizeram? Pergunte para eles. O país se tornou aí uma coleção de vagabundos, de doentes. A sociedade se corrompeu totalmente, o país se afundou. São milhões e milhões de pessoas drogadas pelas ruas afora. Pessoas que não querem de jeito nenhum trabalhar. Milhões de abortos provocados. Matança mesmo de crianças. País de bêbados, de imorais. Sociedade corrupta. Coisa tremenda. Devemos tomar cuidado com as leis que estão sendo aí editadas. Devemos tomar cuidado com quem nós colocamos para governar o nosso país. Devemos tomar cuidado com as atitudes daqueles que nós colocamos como os nossos representantes. Devemos tomar mais cuidado e olhar a vida e as ideias daqueles que são colocados acima de nós. Número 11. Como são as referências éticas e morais contidas na Bíblia para a família? Então, aí a Bíblia traz em seu âmago todos os referenciais éticos e morais para a plena felicidade da família em qualquer civilização. Então, a Bíblia, em qualquer civilização, qualquer etnia, qualquer grupo, ela deve ser a regra de fé, regra de vida, a regra comportamental, a regra moral, social, espiritual, de qualquer sociedade, qualquer grupo do mundo inteiro. Como é a ética bíblica para os pais? Segundo a Bíblia, vamos ver. Deus estabeleceu um padrão ético e moral para toda a família. O marido não é apenas a cabeça da mulher, mas da família. O marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja. A mulher deve sujeitar seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. A educação dos filhos é dever de ambos, marido e mulher. Então veja bem que Deus estabeleceu o padrão ético e moral para toda a família. É Deus que estabeleceu como deve ser, como deve se comportarem, como deve ser. O homem é o sacerdote do lar. Ele deve ensinar, ele deve repreender, ele deve ditar o caminho, segundo a palavra de Deus, para a sua família. Mas aqui não está dizendo que é porque ele manda, porque ele é homem. Não. Está dizendo que a palavra final dentro do lar é do homem. E sempre de acordo com a Bíblia. Sempre buscando a orientação de Deus. A autoridade máxima é de Deus.
tudo que ele vai fazer é segundo a Bíblia, a palavra de Deus. E ele não é apenas o líder ali quanto a sua esposa, mas também quanto aos seus filhos. Diferentemente da sociedade que nós estamos vivendo, onde a mulher ganhou mais e mais espaço e está tentando dominar sobre o marido e os filhos, e as famílias estão se desmoronando. E os homens vão se tornando gays, e as mulheres lésbicas, está tudo vivendo ao contrário. Porque o homem age mais rigorosamente pela palavra de Deus, orienta mais pela razão, pelas coisas corretas, pelas coisas morais.